Estamos de volta com Atitude Empreender e hoje com Luiz Paulo da Fly Tours. Luiz Paulo, estamos agora no nosso último bloco, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você no sentido de investimento com relação ao turismo. Os brasileiros, segundo o Banco Central, investiram cerca de 6 bilhões, né, nos 3 primeiros meses do ano com as viagens internacionais. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Por que viajar tanto para o exterior e o nosso turismo nacional, interno? Bom, Sérgio, o que ocorre é as pessoas, o poder aquisitivo do brasileiro de alguns anos para cá realmente melhorou um pouco, a gente sabe disso, e o preço da viagem tornou-se acessível e a forma de você comprar viagens tornou acessível a quase todo mundo. Você compra hoje uma viagem para os Estados Unidos, você paga ela em 10 vezes se você não tiver o dinheiro na hora, sem juros, né? Se tornou, vamos dizer, barato. O porquê que a balança mostra que o gasto do brasileiro lá cresce a cada mês, né? Porque é mês a mês, e não cresce na mesma proporção o turismo interno, porque o turismo interno ainda é caro, o turismo interno ficou caro. Se você pegar um resort hoje, 5 estrelas no Nordeste, e você comparar com o preço de uma viagem no Caribe, o Caribe é mais barato que o Nordeste. Então, a pessoa, o ser humano tem a necessidade também do ego dele, ele também de conhecer coisas novas. E ele vai fazer o quê? Ele vai para o exterior, ele está fazendo uma viagem internacional, conhecendo culturas novas, ficando em hotéis com serviços muitas vezes melhor do que o serviço no Brasil e pagando menos. Então, infelizmente, essa balança vai ser difícil equilibrar, porque se a pessoa tiver com dinheiro e ele comparar o preço da viagem lá para fora, a viagem para o exterior for mais barata que a viagem nacional, óbvio que ele vai gastar o dinheiro dele fora do Brasil e não dentro do Brasil. Com relação ao final do ano, Réveillon, uma data das mais procuradas. O que você diria com relação a planejar essa viagem? Ideal, já agora, no meio do ano? Quais são os destinos assim que mais estão sendo reservados? Olha, a gente costuma falar que hoje a antecedência é a base para você pagar pouco. Se você deixa para comprar em cima da hora, você vai pagar sempre mais caro na tua viagem. Então, o Réveillon esse ano aqui, já desde o ano passado, você consegue comprar ele até com 1 ano de antecedência. Então o ideal é quem está pretendendo viajar no Réveillon, que já veja já é tarde, já deveria ter visto antes. Já está no limite. Já está no limite, até porque a procura é muito grande, né? Os 2 períodos que mais se vende de viagem é o período de Réveillon e o período do Carnaval, então a demanda é muito grande e a oferta é muito pequena, né? Para essa demanda toda. Então, hoje, o mais procurado, eu diria, dentro do Brasil são as praias do Nordeste, que o pessoal busca praia, né? Resort, em sua grande maioria. Os navios, que é a temporada de navio dentro do Brasil. Casa com o final do ano, casa com praia, né? Casa com calor, que é ainda a combinação perfeita, exato. Então, o navio tem vindo numa crescente a procura, né? Para esse período. E as viagens para os Estados Unidos, né? Muita gente a gente percebeu que esse ano está muita gente indo passar o Natal ou o Réveillon na Disney. Tem famílias que estão optando por ir. E aqueles que gostam de ir para a Europa também, que é uma grande pedida. A Europa fica barata nesse período. É uma época boa, então? É uma época boa, porque devido ao inverno, você não tem o turismo interno deles lá muito aquecido. Então acaba sendo barato. Embora a gente tenha o preço da passagem aérea um pouquinho mais caro nesse período, mas você tem a parte terrestre num preço convidativo. Mas dentro dessa linha aí de dividir em várias vezes, né? Não tem quem não consiga fazer a sua viagem. Ainda tem associação com quem usa cartão de crédito, né? Aproveita. Exatamente, milhas. As milhas, só que para esse período de Réveillon a gente tem sentido que já está meio difícil de conseguir. Quando consegue, eles já estão pedindo assim muitas milhas e aí não é um período bom para troca. Exatamente, aí acaba tendo uma perca dentro disso. Né? Luiz Paulo, quando você vai fazer uma viagem, né, e procura uma agência séria, né, que tipo de imprevistos e chateações você vai estar evitando? Olha, Sérgio, você precisa procurar uma agência primeiro, procurar saber se essa agência realmente ela é idônea, se essa agência está apta a poder te atender.
Para isso você vai ter aí os órgãos fiscalizadores, você vai ter as associações com a ABAV, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, né? Onde as agências precisam de um certo crivo para poder estar participando e operando dentro dessas organizações. A agência de viagem ela te dá a segurança de que como você depende sempre de terceiros, ou seja, a agência ela não faz nada, né? Ela depende do hotel, ela depende do avião, ela depende... E eu digo o seguinte, você vai e compra uma passagem na internet, por exemplo, e você vai embarcar. Chegou lá, o seu voo foi cancelado ou deu um overbook, não foi nem cancelado, deu um overbook, você ficou fora do voo, você chegou um pouco mais tarde do que deveria ter chego, ninguém se preocupou, ou a agência, porque a internet não vai te orientar a você fazer o web check-in da maneira correta, como você deva fazer. Sem assistência. Você não tem assistência nenhuma. E aí você vai ser mais um do voo a reclamar na hora do aeroporto. Você não vai ter uma voz em algum outro canto que possa te gritar por você. A agência de viagem, ela vai estar, se você tiver um problema no aeroporto, se você tiver um problema no hotel, no transporte dentro da tua viagem, ela que vai ter que resolver esse problema, pois ela que é a responsável por isso. Então, você tem que saber realmente escolher uma empresa que consiga te dar esse suporte. Que se você chegar no hotel e aquele hotel não tiver nas condições que você gostaria ou não está te atendendo, essa empresa ela vai ter que ligar em outros hotéis, negociar para que você troque de hotel, ou seja, suprir aquela tua necessidade na hora, e isso você só vai conseguir com uma agência de viagem capacitada. Se você for fazer isso pela internet, você vai ficar muito à mercê do computador, né? Como a gente brinca, daí você não vai sentar na frente do computador e vai reclamar para ele, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? E às vezes você pode ter uma outra pessoa na mesma situação que comprou por uma agência de viagem e que vai conseguir ser atendido, né? Na solução, a solução mais rapidamente do que você sozinho ali na companhia. Então, assim, a segurança de você comprar e, fora isso, a orientação. Às vezes a pessoa tem uma necessidade da viagem, ela tem uma ideia da onde ela queira ir, mas ela tem que, ela não sabe o que mais ela pode explorar. E a agência ela tem que dar essa orientação, mostrar, olha, já que você vai estar aqui, você vai poder também ampliar o seu horizonte, exatamente, com dicas de restaurantes, dicas de peças de teatro, locais para visitação, comprar os ingressos antecipados, né? Ou seja, tudo o que você precisa fazer para que sua viagem realmente seja o sonho e não o pesadelo. O descanso. O descanso, exatamente. A gente fala que a viagem é o único bem que você compra e que você não vai esquecer nunca. Um carro você vai comprar, uma hora você vai esquecer que você teve, ou ele vai ficar velho, obsoleto. Qualquer outro, um relógio, ele vai ficar obsoleto, mas a viagem vai estar na sua mente. Então, aquilo tem que ser realmente perfeito para que você lembre sempre. É o investimento que você está realmente fazendo em você. E então, a agência de viagem ela tem que ter esse papel, de procurar que não dê nada errado na viagem do seu cliente. Então, um cliente Flytour, quando tem um problema, você já tem uma pessoa especializada dentro da agência que resolve essas situações. Só para resolver problemas que estamos aí. Isso a qualquer hora, né? Porque, como você mencionou no bloco anterior, isso pode ser 2 horas da manhã, 3 horas da tarde. A Flytour, em particularidade, né? Nós temos um atendimento 7x24, 7 dias por semana, 24 horas por dia, nós temos atendimento. Então, existe um telefone que o cliente liga, ele vai estar sempre sendo atendido. Fora isso, nós estamos presentes aqui no Brasil nos principais aeroportos com equipe própria. Então, por exemplo, problemas de overbook, problema de cancelamento de voo, resolve na hora. Tem um profissional lá para estar fazendo isso. Então, a pessoa quando procura uma agência de viagem, ela tem que procurar realmente uma agência que vai dar esse suporte para ela. Porque uma coisa é você estar indo viajar achando que está tudo certo. E a hora que você chega e dá um probleminha, se você não tiver uma retaguarda, aí aquilo complica. Né? Mas se você está acompanhado, com família, exatamente, criança, fora do país. E a gente sempre coloca assim, dentro da minha empresa eu coloco isso para todos os funcionários e dentro da rede Flytour isso é bem colocado. Venda uma viagem como se você estivesse indo viajar. Como se você estivesse lá. Você ficaria naquele hotel? Não. Então não venda. Explique para o cliente. Naquele restaurante? Então não indique. Não indique, né? Então a gente procura fazer isso
E muitas vezes a pessoa vem e fala, ah, mas eu só tenho... Não, não é porque você tem pouco dinheiro para investir naquela viagem que você precise fazer uma viagem ruim. Mesmo com pouco dinheiro você consegue fazer uma boa viagem. Exatamente. Boa, né? Então a gente procura sempre dar essa orientação para as pessoas. Luiz Paulo, a gente percebe, já chegando no final da entrevista, né, que nós ganhamos muito com a sua saída lá de Sorocaba e vindo para Poços de Caldas, né? Em vários aspectos, né? No sentido de geração de emprego, no sentido de proporcionar para várias pessoas que talvez não tinham uma direção e hoje são seus funcionários que puderam ter esse treinamento, né? Ou seja, adquirir uma profissão, né? Sob sua orientação, né? Para as empresas também, né? Porque às vezes precisava de uma situação dessa de gerenciamento de viagem, ter que contratar em São Paulo, né? Em Belo Horizonte, e hoje poder contratar dentro da cidade, o que deixa os recursos aqui dentro. Sem dúvida. Né? Então você está assim, o Atitude Empreender te dá os parabéns, vamos dizer assim, né? Por ter escolhido Poços, por vir para cá e ser um colaborador para o nosso desenvolvimento. Eu agradeço, Sérgio. Eu agradeço Poços de Caldas. Na verdade, quem ganhou fui eu, de vir morar numa cidade maravilhosa como essa. A gente tem realmente, assim, eu tenho muito orgulho de eu poder estar desenvolvendo meu trabalho aqui dentro, estar dando emprego para o pessoal aqui. Eu acho que eu tenho que dar esse retorno. A cidade me acolheu tão bem, pessoas maravilhosas aí que a gente conheceu, e o meu retorno é dessa forma, né? Deixando um legado aí de trabalho, de investimento aqui dentro da cidade, que a cidade merece, né? Obrigado. Muito obrigado. E essa é a missão do Atitude Empreender. Mostrar toda semana as pessoas que realmente fazem diferença no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Na próxima semana estaremos aqui com uma nova história, um novo empreendedor, uma nova entrevista.